Continuamos a nossa catequese. Queridos irmãos aqui presentes na capelania de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, queridos irmãos que nos acompanham no nosso canal, Deus abençoe a todos. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do primeiro mistério, principal mistério da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade. A fé católica é esta: nós adoramos ao Deus único na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância. Há um só Deus em três pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas têm a mesma natureza divina, o mesmo poder, mesma sabedoria, a mesma essência, a mesma substância. E é esta fé na Trindade o que caracteriza o cristianismo. Nós cremos na Trindade porque a Trindade foi nos revelada pelo próprio Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós vemos muitas vezes usar o termo Pai para Deus. E Deus se apresenta como Pai porque Ele é Criador de todas as coisas. Apresenta-se também como Pai, Pai de Israel, o seu Filho predileto, a própria nação do povo de Israel. Pai também dos pobres, Pai das viúvas. Essa era a dimensão da paternidade de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo vai nos mostrar um outro aspecto dessa paternidade, quando Ele se apresenta como Filho, Filho de Deus feito homem. E nós já vamos ver isso na anunciação do anjo a Nossa Senhora, quando o anjo diz a Maria: darás à luz um filho, filho de Maria, que será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E a força, o poder do Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra, porque o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então nós já vemos aí uma relação diferente dessa relação da humanidade para com Deus, uma relação já do Filho, Jesus, o Filho de Deus feito homem, com o Pai. Vemos Jesus falar várias vezes a respeito dessa paternidade, que é diferente da paternidade de Deus para com a humanidade. Eu e o Pai somos um, Ele nos diz. Mostra essa unidade dele com o Pai. E nos diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós vemos aí uma relação que há entre o Filho e o Pai. O Pai está no Filho, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem me vê, vê o Pai. No Horto das Oliveiras ele fala: Pai, se é possível, afasta de mim, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. No outro lugar ele vai dizer: a minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou, o Filho que é enviado pelo Pai. Então nós vamos vendo aí essa distinção de pessoas. Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, mas há uma unidade. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como eu disse, eu e o Pai somos um. Vemos lá Jesus na última ceia, fazendo a sua oração sacerdotal, diz: Pai, glorifica o teu Filho, com aquela glória que vem de toda a eternidade. Então nós vemos aí essa distinção que o Cristo nos apresenta, e que foi inclusive a causa da sua condenação, porque ele se fez Filho de Deus. Na verdade era essa acusação, porque ele é o Filho de Deus. Depois Cristo fala de uma terceira pessoa. Quando ele, antes dele ir para o céu, ele promete enviar do Pai o Espírito Santo. Eu vos enviarei um outro Consolador. Ele é o primeiro. Agora vem um outro Consolador.
e esse outro Consolador é o Espírito Santo. No outro lugar ele diz, o Espírito de verdade que eu vos enviarei do Pai vos ensinará todas as coisas. Portanto, é o Espírito Santo que ele envia do Pai, e é uma terceira pessoa que não é ele nem o Pai. Ora, eu e o Pai somos um. O Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai, ou seja, o Espírito Santo e o Pai são um com o Filho. Portanto, nós temos aí as três pessoas reveladas por Jesus Cristo. Esse grande mistério, que é o mistério da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fala do Espírito Santo, diz o Espírito Santo que convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. É uma outra pessoa. No credo, nós vemos lá no credo de Nicéia e Constantinopla, creio no Espírito Santo, Dominum et vivificantem, ou seja, o Senhor e vivificador, Senhor que dá a vida, o que falou pelos profetas, que procede do Pai e do Filho. O Concílio de Florença, em 1438, nos diz, o Espírito Santo tem o seu ser e a sua essência subsistente ao mesmo tempo no Pai e no Filho. É a igreja respondendo a essa revelação que foi feita pelo Filho de Deus feito homem. Então nós sabemos, conhecemos a Trindade, o mistério da Trindade, não poderíamos nunca conhecer pela razão, porque esse mistério ele vai além da razão. Só conhecemos porque Cristo nos revelou, ou seja, tirou o véu do mistério e nos mostrou como é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja, desde o princípio, viveu essa fé, e sempre teve essa fé na Trindade. Só que no passar do tempo, a igreja foi aprofundando mais o conhecimento desse mistério. Quando nós estudamos a história dos dogmas, nós vemos que o mistério da Santíssima Trindade, que já era uma realidade, São Paulo já fala na sua epístola, numa das suas epístolas, a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Faz a saudação, né? Mostra aí esta Trindade, né? Os batismos já eram feitos por ordem do próprio Jesus, quando diz, ide pelo mundo inteiro e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz nos nomes, mas diz em nome. Por isso não é correto dizer, como alguns dizem na hora que vão fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isso teologicamente não é correto, porque é um só, em nome, porque é um só, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são três pessoas. E o batismo é feito em nome da Trindade. Por isso o batismo daqueles que, mesmo se dizendo cristãos, não creem na Trindade, não é válido. O batismo, por exemplo, da Testemunha de Jeová, que não crê na divindade de Jesus, não é válido. Porque não batiza em nome da Trindade, até porque não creem na Trindade. Por exemplo, os muçulmanos são monoteístas, adoram um Deus, mas não creem na Trindade. Cristo para eles é apenas um profeta. Então, não são cristãos exatamente por isso. Os judeus não creem também na Trindade, creem um Deus, o Deus do Antigo Testamento, Javé, mas não creem na Trindade. Então, não creem em Cristo como Deus. No máximo, um homem extraordinário. Alguns já admitem como um profeta. Alguns, mas nem todos. Mas, de qualquer forma, não é Deus. E a igreja, então, se aprofundou, sobretudo, no início ali pelo século III, século IV, quando começaram as primeiras heresias antitrinitárias, sobretudo com o Ario, que era um padre, que prega que Cristo não era Deus, era um homem extraordinário, mas não admitia a divindade de Jesus.
E a igreja foi muito firme, embora essa heresia tomou conta de grande parte da igreja, mas os santos padres rebateram, estudaram, se aprofundaram. Destaca-se o Santo Atanásio, São Gregório Niceno, São Gregório Nazianzeno, enfim, São Jerônimo, e os grandes padres, santos padres da época, e até que o Concílio de Nicéia deixa bem claro: o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância do Pai, a mesma natureza do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai no Filho, depois a igreja acrescentou, procede do Pai e do Filho, aí já mostra as três pessoas divinas. Então a igreja, para se aprofundar nessa doutrina e para defender a verdade, combater os erros que já penetravam como heresias, a igreja então aprofunda e marca isso na história do magistério, esta grande verdade de um Deus em três pessoas. Vamos ver também alguns sinais da Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, Deus, na hora de fazer o homem, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Coloca no plural, nós façamos. Já é um indício aí da Trindade, né? Quando os anjos vão cantar diante do trono de Deus, Isaías diz que cantavam santo, 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 3 vezes santo. Era já um indício, uma demonstração de que era 3 vezes santo, um indício da Trindade, né? Quando os sacerdotes da antiga lei aspergiam o povo com o sangue do Cordeiro, este é o sangue do Cordeiro, ele aspergia 3 vezes, exatamente, mostrando aí, já era um indício da Trindade. Mas eram só indícios e que nós vamos conhecer quando Jesus, né, nos mostra a identidade de Deus, digamos, Deus uno e trino. Mas na vida de Jesus, nós já vemos a manifestação da Trindade em vários momentos, né? Eu falei no caso da Anunciação, quando Jesus é batizado, vemos lá a manifestação da Trindade, Jesus sendo batizado no Rio Jordão, né? Do céu uma nuvem diz: este é meu filho muito amado, nele coloquei a minha complacência. Era o Pai falando, e o Espírito Santo vem e pousa como pomba sobre Jesus. Então depois João Batista diz: vi o Espírito Santo pousando como uma pomba nele, mostrando exatamente aí as 3 pessoas: Filho batizado, Pai falando da nuvem e o Espírito Santo pousando em forma de pomba. Vamos ver também na transfiguração, né, quando Jesus se transfigura diante dos apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, e uma nuvem os envolve, e da nuvem uma voz diz: este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o. Então nós temos aí o Pai falando, o Espírito Santo, que é essa nuvem que envolve, e o Filho ali transfigurado. De modo que nós temos esta verdade de fé que é o fundamento da nossa fé católica, da nossa fé cristã. Mas quais são essas relações aí entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? No aprofundamento, alguns padres nos contribuíram muito, por exemplo, Santo Agostinho também, esqueci de falar, fala dessas relações divinas, né? Como é que a igreja nos ensina? Primeiro, Deus, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem sua. Essa imagem sua é uma outra pessoa. Aquele que gera, porque gera, é o Pai, que é o princípio sem princípio. Aquele que é gerado é o Filho, que é eterno com o Pai, que tem a mesma substância do Pai, a mesma natureza do Pai, a mesma essência do Pai. Então aí nós temos o que gera, que é o Pai, o que é gerado, que é o Filho. A comparação que São João faz, São João Evangelista, é a comparação do verbo. No princípio era o verbo, o Filho, e o verbo era Deus. O verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. O verbo significa palavra. Então eu estou pronunciando palavras para vocês. Essas palavras expressam
a minha inteligência. Então é a expressão da minha inteligência. É uma imagem que a Sagrada Escritura coloca para nós, pelo menos, compreendermos um pouquinho, tanto quanto é possível, porque o Filho se chama Verbo, porque é a imagem do Pai, ou a expressão do Pai. E a gente tem que pedir muita licença a Deus para falar, porque é um mistério tão profundo que a gente tem que ter o cuidado de não cair em nenhum erro, porque é impossível compreender. Então o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Jesus fala, o Pai conhece o Filho conhece o Pai e o Filho dá a conhecer o Pai. Na relação o Pai e o Filho, o amor do Pai e do Filho não é um ser abstrato, né? É uma outra pessoa, é o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Então nós temos o Pai que gera o Filho, por isso é Pai, o Filho é gerado desde toda a eternidade, não teve princípio, Filho não teve princípio, Pai não teve princípio, o Espírito Santo não teve princípios, né? Porque para a Trindade existe só o presente eterno, não existe princípio, né? Então, por isso diz, o Pai gera o Filho no presente. O Filho é gerado pelo Pai. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. Então, esse mistério nós não conseguimos compreender. Uma vez Santo Agostinho estava tentando entender isso e passeava pelas praias lá da cidade dele e viu uma criança, né, que diz a tradição, tinha cavado um buraco na areia e estava colocando água do mar naquele buraco, né? E Agostinho pergunta para ele, o que é isso que está fazendo? Ele diz, eu vou colocar a água do mar toda dentro desse buraco, né? E Agostinho pergunta, diz, mas é impossível, você vai colocar isso? É impossível. E ele diz, é mais fácil colocar a água do mar todo dentro desse buraco do que o Senhor entender, compreender o mistério da Santíssima Trindade. E nós não entendemos porque está acima da nossa inteligência. Nós só conseguimos entender o que está abaixo da nossa inteligência. Eu posso entender como se constrói essa igreja, como se faz uma nave espacial, como se constrói um navio, enfim. Tudo isso vai estar abaixo da minha inteligência. Mas aquilo que está acima da minha inteligência eu não posso conhecer, só Deus. E Deus está acima da minha inteligência, Deus é infinito. Então, não posso querer colocar o infinito dentro do finito. Por isso, eu creio pela fé. Eu creio por causa da autoridade de quem revelou, que é o próprio Jesus. E eu me prostro diante. Sei que não há contradição, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Uma não é a outra. Então, não há confusão de pessoas, mas a natureza, a essência, a substância é a mesma. E qual é a relação da Trindade para conosco? Jesus fala que aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, nele faremos morada. De modo que pelo batismo nós somos esta morada do Espírito Santo. Por apropriação, ao Pai se aplicam as obras de criação, as obras de poder. Por isso nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas não é só Ele que é todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas as obras de poder, como obra da criação, nós aplicamos ao Pai. As obras de sabedoria, porque a redenção do ser humano é obra da sabedoria de Deus, nós aplicamos a Jesus Cristo, porque Ele é gerado pelo Pai, é a sabedoria do Pai, então nós aplicamos aí as obras de sabedoria ao Filho. E as obras de amor, nós aplicamos o Espírito Santo. Por isso diz que Maria concebeu do Espírito Santo, porque a salvação do gênero humano é obra do amor de Deus. Então é claro que se aplica ao Espírito Santo. Mas toda a ação da Trindade fora de si mesma, ou seja, a dextra, é obra das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos a Deus nosso Senhor o fato de podermos ter essa fé, a fé no verdadeiro Deus, a Trindade na unidade. Salve Maria.